Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a bom Deus nós estamos aqui mais um momento na graça e na presença de nosso Deus, aprendendo com as suas escrituras, amém? Hoje nós estaremos lendo Mateus de número 26, sabemos que é os últimos momentos da vida de Jesus em seu ministério aqui na terra, e olha o ensinamento que ele nos traz, amém? Ele diz assim: tendo dito estas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender a Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, e quando ele se encontrava reclinado à mesa, os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles fixaram o preço 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor que lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com um de seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e lhe encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro.
Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espada e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prenda-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espada e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus e levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos, mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas, que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse-lhe a Jesus: você não vai responder à acusação que lhes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vocês: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Que acham? É réu de morte? Responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto, lhe deram uns murros, outros lhe davam tapas e diziam: profetiza no Cristo, quem foi que lhe bateu? Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse ao que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Glórias a Deus por isso. Irmãos, nós vemos que esse é o momento crucial da história. E a gente vê que aqui em Mateus 26, nós estamos chegando no momento da vida de Jesus, onde que os acontecimentos se passam em uma velocidade impressionante, muito rápido. Aqui a gente vai encontrar os eventos que aconteceram na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira desta última semana do ministério de Jesus Cristo aqui na terra, antes da sua crucificação. E a vida de Jesus na terra, ela está na etapa final. Aqui a gente vê que é a sua última participação na Páscoa judaica. Ela está se aproximando ao fim, e com isso os líderes religiosos e os sacerdotes, eles estão ali planejando, arquitetando um plano para prender Jesus
e em consequência levá-lo ele à morte. Então a gente pode entender que não se admire com a traição. O Filho de Deus, Jesus, precisou enfrentá-lo na vida. E com certeza alguma dessas coisas nós também experimentaremos. E o que nós faremos em relação a isso? Muitas das coisas nós não seremos poupados. Muitas das coisas o Senhor permitirá que nós venhamos passar. Mas nós temos que entender e aprender com Jesus o que devemos fazer em relação a isso. O mesmo que Jesus. O que Jesus fez? Orar a Deus, pedir força, uma porção abundante do seu amor, a graça e a misericórdia do teu poder, amém? Para nós vencermos. E Jesus fica feliz com as nossas demonstrações, sabe, voluntárias de amor a Deus. A atitude dessa mulher aqui que está iniciando é muito maravilhosa, é muito linda. Ela se preparou para ofertar. O perfume que ela derramou sobre Jesus ali era o equivalente basicamente a um ano de trabalho de um ser humano ali nos seus dias. Então, Judas ali pensou que era um desperdício, seus discípulos achou que era um desperdício, o valor deveria ser dado aos pobres, ao entendimento deles teria muito mais valor, mas Jesus ali os repreendeu, porque a atitude da mulher era de adoração e também um ato profético. Então a gente pode entender que tudo que nós ofertamos ao Senhor, até muitas pessoas que criticam os dízimos, as ofertas ao templo do Senhor, que nós entregamos na casa do Senhor, o que eles não entendem, eles não sabem, é que é um ato de adoração. É uma sincera que redunda em muitas ações de graças e glórias para o Senhor. Deus não precisa do dinheiro, mas Ele precisa da nossa atitude, do nosso dispor, entende? E onde mais pega no ser humano é a questão do dinheiro. Então, se você tem condições de adorar a Deus com tudo na sua vida, inclusive com o teu dinheiro, é você reconhecer que você não é dono de nada e tudo pertence a Deus. Então é uma forma, né, de nós adorarmos ao Senhor em tudo, em atos, em doações, em ofertas, em dízimos. Todas as coisas têm que ser para adorar ao nosso Deus, amém? E ali o coração de Judas, o diabo, a palavra de Deus fala que o diabo encheu o coração de Judas e ele vai à procura dos líderes religiosos ali a fim de cooperar com a intenção para prender e matar Jesus. Ele fechou um acordo ali por 30 moedas de prata, que era o valor de um homem adulto. Judas traiu aquele que multiplicou os pães, multiplicou os peixes, andou sobre a água, fez os cegos enxergar, surdos ouvir, paralíticos andar, morto ressuscitar, e que mudou a vida de milhares de pessoas com seu ensino. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Esse homem que curou tanta gente, que fez tantos milagres, que cuidou deles, dos discípulos, que ensinou eles o caminho, e ele vendeu Jesus por 30 moedas. Isso me leva a fazer uma pergunta: quanto a intimidade com Deus vale para você? Você tem deixado ser vendido? Você tem deixado vender a intimidade que tu tens com Deus por alguma coisa? Você tem colocado algo na frente da intimidade com Deus? É uma pergunta que eu e você temos que analisar, amém? E posterior a isso, a gente vê durante a Santa Ceia, ali da Páscoa, o mestre anuncia que será traído. A princípio, os discípulos ficam tristes, negando um após o outro que jamais fariam isso. Todos eles ali falando: Senhor, nós não vamos te trair. Contudo, Judas Iscariotes já estava com o coração dominado pelo diabo. E seu próximo passo era conduzir até um beijo da traição. E após a saída de Judas ali do recinto ao Senhor Jesus, ele promoveu ali a instituição da Santa Ceia do Senhor, o memorial simbólico da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que deve ser celebrado até a volta de Jesus. Então o pão e o vinho, símbolos do corpo e do sangue do Senhor, devem ser ingeridos como um ato de participação do seu corpo e do seu sangue, celebrando a morte e a ressurreição de Jesus até que Ele venha. É uma ordenança que Ele nos deixa. Então os próximos passos aqui, após isso, o Senhor Jesus começa a dizer aos seus discípulos quais serão os seus próximos passos. Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, diz o Senhor, mas eles negam com veemência. Nenhum ali aceita esse fato, mas de fato um deles iria trair Jesus, pois era necessário. O fato é que eles abandonaram mesmo. Simão Pedro garante que ainda que todos façam, ele não. Ele é diferente, ele é o mais apaixonado que todos os outros, mas o Senhor Jesus lhe disse: assegura-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E outra coisa, meus amados, que a gente vai entender aqui, no momento lá em Getsemane, todos traíram Jesus. Ele especificou aqui Pedro, mas todos, no momento que Jesus foi preso ali pela traição de Judas, todos eles fugiram, todos eles abandonaram o mestre.
Então a gente vai ver que após isso eles dirigiram ali ao Getsemane, e este é o ponto crucial da vitória de Jesus na cruz. O momento da oração de Jesus lá no Getsemane é onde ele derrama a sua alma diante de Deus e se prepara para o embate e a crucificação que estão por vir. E após o momento da oração de Jesus lá no Getsemane, Judas vai ao mestre e sauda com um beijo. Este era o sinal da traição, que ele recebesse um beijo. E o Senhor era tão gente como a gente, que na penumbra ali do Getsemane ele podia ser qualquer um dos apóstolos. Precisamos seguir o exemplo de Jesus. Não podemos viver influenciados pelo consumismo, modismo mundano, as coisas que o mundo vai impondo. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que entender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. E após ali a prisão do Senhor, ele é levado para um julgamento criminoso, à noite, algo que não podia ser feito, na casa de Caifás, o sumo sacerdote. E durante esse julgamento, falsas testemunhas e acusações foram apresentadas contra ele. E ali a gente vai ver sobre a negação de Pedro. Depois de um período em silêncio, ao ser questionado sobre o Messias, o Senhor declara: tu mesmo o disseste. Após isso, as autoridades religiosas o declararam culpado por blasfêmia, cuja condenação era a morte. Enquanto o Senhor era levado, Simão Pedro ali seguia de longe. Nesse período ele é confrontado 3 vezes, 3 ocasiões, sobre o fato de ser discípulo de Cristo. Ele negou com veemência e na terceira até amaldiçoou o fato. E após isso ele ouviu o galo cantar 2 vezes e lembrou das palavras do Senhor. O fato destruiu a alma de Pedro, que saiu dali e ele chorou amargamente. Ele não estava com remorso, ele estava com arrependimento. O choro amargamente é o choro da alma, é aquele que está realmente arrependido do que ele fez. Amém? Então que eu e você possamos meditar nessa palavra e possamos trazer os ensinamentos para dentro de nós, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que os discípulos cometeram, que nós venhamos cometer os mesmos acertos que Jesus acertou. Amém? Que essa palavra possa trazer esclarecimento ao seu coração e você possa ser abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão.